palavra sorriso começa os sorrisos, né? Então, estamos gravando a nossa aula do dia 18 de março de 2021, nosso terceiro encontro do nosso módulo Panorama Bíblico 1, Antigo Testamento, de Gênesis até Esther. A gente já teve uma introdução em relação a todo o Antigo Testamento. Depois do segundo encontro, nós tivemos uma introdução ao Pentateuco e olhamos para o livro de Gênesis. E hoje nós vamos olhar para o livro de Êxodo. Então, estamos recebendo aqui a senhora, minha sogra, também, que é bem-vinda. Engraçado, eu dei permitir aqui, mas ela não entrou. Bom, tá ali, tá entrando. Boa noite, Elaine. Então, nós já oramos, já consagramos a Deus esse tempo juntos. Eu vou abrir aqui o PowerPoint. Na verdade, eu fiz em PDF. Comunhão. Base. Discipulado. Escola Bíblica Comunhão. Curso Teologia para a Vida. Panorama Bíblico 1, 2021. Cheguei. Abrir com Google Chrome. Muito bem, gente. Antes de nós entrarmos em Êxodo, eu quero saber se restou alguma observação, alguma dúvida sobre Gênesis. E aí, quem pode compartilhar algo aí? Pode compartilhar talvez alguma coisa que tenha lhe chamado atenção. Não? Tudo certo? Então tá bom, gente. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Áureo. Boa noite. Compartilhando a tela. Então, meu povo, deve estar aparecendo para você aí esse primeiro slide, né? Que é, então, essa capa do nosso estudo de hoje, Êxodo. Êxodo é um nome que vem da Septuaginta, né? Aquela tradução, primeira tradução do texto hebraico para o texto grego, e nessa tradução foi atribuído o nome de Êxodo, né? Que vem do grego êxodos, que tem a ver com saída. Mas este não é o nome original do livro que nós conhecemos como livro de Êxodo. Você deve lembrar que eu já trouxe a informação de que a comunidade hebraica, ela designava cada livro pela primeira palavra ou pelas primeiras palavras do texto, né? Do texto bíblico. Então, nós temos aqui, lembrando que, né, que na língua hebraica, é uma ordem inversa de leitura, né? A gente lê da esquerda para a direita, do hebraico é da direita para a esquerda. Então, aqui algo como Vele, Shemot. Então, estes são os nomes. Então, como é que aconteceria se a gente estivesse em meio à comunidade hebraica e a gente quisesse ler esse trecho das Escrituras lá de Êxodo 1? Nós não diríamos, vamos localizar na Escritura o livro de Êxodo, capítulo 1. Nós diríamos, vamos para as Escrituras localizar, estes são os nomes, capítulo 1. Então, este é o nome, né, segundo a tradição hebraica. E, na verdade, estes são os nomes, combina muito mais com o conteúdo do livro do que Êxodo, porque qual o percentual que nós temos no livro de Êxodo, de Êxodo? O livro todo fala de Êxodo? Não. Na verdade, uma pequena parte do livro
fala sobre o êxodo, sobre a saída. E como nós vamos ver, combina muito com vários nomes importantes que nós encontramos em Êxodo, sobretudo o próprio nome de Deus. Aquele quadro geral agora, para a gente ter aquela visão panorâmica, que eu acho bem interessante, né? Como é que nós poderíamos dividir, né, o livro de Êxodo, estruturar, né, a visão do todo a partir de cada parte, né? Nós temos do capítulo 1:1 a 1:22 a necessidade de redenção. Depois, do capítulo 2:1 até 4:31, nós vemos a preparação para a redenção. Do 5:1 a 15, do 5:1 ao capítulo 15, versículo 21, então nós vamos ter a redenção acontecendo. O que é essa redenção? Essa redenção é a libertação do povo da escravidão. E aí nós vamos ver a preservação dessa redenção acontecendo. Então, nós poderíamos dizer que até o capítulo 18, nós temos esse enfoque na preservação. Esta primeira parte acontece no Egito, né? Mostrando a necessidade da redenção, mostrando a preparação para a redenção e o começo dessa redenção no Egito. Aí, a redenção começa a acontecer, né, na transição de sair do Egito e entrar deserto adentro, né? E aí nós vamos ver o cuidado de Deus sobre o seu povo. Do capítulo 19 em diante, nós vamos ver a revelação que Deus faz sobre o pacto que ele quer estabelecer com esse povo redimido. Bom, vocês foram redimidos, vocês foram libertados da escravidão, agora eu tenho algo novo para vocês. E esse algo novo vai funcionar sob estas condições, sobre estas circunstâncias. Então, Deus revela o pacto, e do versículo 32 a 40, a gente vai ver esse pacto, né, as repercussões desse pacto no meio do povo. Isso vai acontecer aos pés do Monte Sinai. Veja só, a gente tem o final do livro de Gênesis, vamos para lá? Vamos para o final do livro de Gênesis, capítulo 50. Nós temos o final de Gênesis, então lembra que até a gente falou esse paradoxo, né, de Gênesis começar falando de vida e terminar em um caixão. E esse caixão é no Egito. E, de certa maneira, esse é um final perfeito para poder começar Êxodo. Porque o povo de Israel, que ainda é bem pequeno, não dá nem para dizer necessariamente povo ainda no final de Gênesis, ele se multiplica. E ele se multiplica e ele é um povo rico. É um povo que trabalha muito, é um povo rico, é um povo que prospera, e logo ele será escravizado, né? Então, a vida, um caixão no Egito poderia representar bem o tipo de vida que eles vão viver lá, porque eles a viverão sem liberdade. Ainda falando sobre o lugar, né? Nesse deserto, nós vamos ver que há uma peregrinação muito breve que vai durar só 2 meses. Depois nós teremos 10 meses com esse povo no pé do Monte Sinai. Mas vamos para o fim de Êxodo. Por falar nisso, alguém conseguiu ler o livro de Êxodo nessa semana? O livro todo? Karine, legal. Alguém mais? Elaine? Que legal. Quando a gente consegue ler todo o livro assim numa tocada só, é muito legal, porque várias coisas nos chamam a atenção, a gente tem essa visão panorâmica, né? Sem falar que
palavra de Deus. Então, finalzinho de Êxodo, olha só. Eles estão ainda no pé do Monte Sinai. Ou seja, deixa eu só receber a Carolina aqui. Então, dentro do livro de Êxodo, nós vamos ter uma pequena parte de Êxodo, e aí nós vamos ver o cuidado de Deus, nós vamos ver Deus do capítulo 19 em diante revelando esse pacto, e nós vamos ver, a partir disso, o povo já começando a cumprir algumas coisas, inclusive a montar o tabernáculo. O tabernáculo é fabricado no Sinai, né? Então, é interessante que o tabernáculo ele está associado à vida do povo, não importa se o povo está no deserto, se o povo está andando ou se o povo já chegou lá. Porque Deus não estabelece o tabernáculo para que eles montem só quando chegarem lá na Terra Prometida. Antes de sair para lá, antes de começar a viagem para lá, eles têm que montar o tabernáculo e a cada parada que Deus estabelece, o tabernáculo tem que ser montado. E o tabernáculo era um lugar de presença de Deus manifestada. O tabernáculo era um lugar reconhecido de adoração, ou seja, Deus quer ser conhecido, reconhecido e adorado mesmo que você esteja no deserto. Isso é muito significativo, né? Não é só depois quando o tabernáculo já está lá em Siló, está em alguns lugares da chamada Terra Prometida, e menos ainda quando lá em Salomão, né, séculos depois disso aqui, vai ser erguido um templo que Deus não pediu que fosse construído. Mas, enfim, a gente vai chegar lá no templo em algum momento, né, e vai ver que Davi quis construir. Depois há um arranjo ali do cronista, como se Deus tivesse movido, não duvido que tenha, né, mas isso parte no coração de Davi, mas Deus diz para Davi, vem cá, quem é que te pediu uma casa? Eu que te dou casa, tu vai querer dar casa para mim? Mas aí, em Salomão é construído, né, a arca que já havia sido trazida para Jerusalém, vai ficar na cidade de Davi, ainda na tenda, e aí depois ela vai ser trazida para o tabernáculo. Mas a questão é que Êxodo termina sem o começo da viagem. O começo da viagem vai ser lá em Números, porque em Levítico nós ainda vamos ter a concessão das leis, sobretudo leis referentes ao culto. Deixa eu só achar um detalhe aqui. E mesmo assim, em Números, ainda nós vamos ter mais preparação para a viagem. Bom, depois eu vou achar esse texto, onde a gente vai falar mais já da movimentação mesmo, tá? Importante para o nosso entendimento de Êxodo há um movimento e uma parada. O movimento de saída, ele é menor do que o movimento de parada. Porque o movimento de saída vai levar uns 2 meses. E o movimento de parada, para receber a lei de Deus, é de 10 meses. Então, depois de 1 ano que o povo sai do Egito, ele está ali há 10 meses já no pé do Monte Sinai, é que, vamos lá, vamos em frente. E aí a gente vai ver que vai dar errado por culpa do povo, né? Mas quando a gente chegar nos próximos livros, a gente chega lá, tá? O que nós temos em Êxodo, se você está lá no capítulo 1, você vai perceber que... Deixa eu... Elaine, pode falar. Tá fechado o teu microfone. Tá. Então, assim, o povo saiu e o faraó foi atrás, né? E aí, então, foi esse negócio que abriu-se o mar ali,
Foi na saída ou foi um ano depois? Foi na saída. E aí eles ficaram ainda 10 meses parados no mesmo local ali que o faraó morreu? É isso? Pelo que estou tentando me localizar. Tá. A gente vai chegar ali no mapa daqui a pouco, mas assim, eles saem. Na perseguição é que vai haver uma travessia das águas, mas eles continuam e vão até o Monte Sinai. Eles vão descer em relação ao sul, ao sudeste, na verdade. E aí, então, lá no Monte Sinai é que eles vão passar os 10 meses. Daqui a pouco no mapa vai ficar mais claro, tá? E em Gênesis nós tínhamos o início de uma família, né? Adão e Eva. Em Êxodo nós temos o início de um povo. Vamos lá para o capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. E aí vai falar sobre os filhos de Jacó. No versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Então, era muito descendente de Jacó, muito hebreu, né, descendentes de Abraão, no norte do Egito. Era uma galera muito grande. Mas, apesar de ser uma galera grande, era um povo desmilitarizado. Era um povo que não se preparava para batalhas porque eles estavam dentro de uma nação poderosa, né, que eram os egípcios, sempre foi uma civilização forte. Então, eles estavam vivendo lá. Enquanto José era conhecido pela liderança do país, né, mesmo a sua memória era conhecida, o povo de Israel estava lá dentro, bem tranquilo. Mas o que acontece? Versículo 8. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha essa informação aqui, que chocante, né? Que a gente percebe, né? Mais numeroso e mais forte do que nós, apesar de não militarmente. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique e evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Olha só. Por um lado, o Faraó está dizendo o seguinte, de certa maneira: olha, eu estou com medo desse pessoal lá, aquilo lá é uma bomba, aquilo lá é um gigante adormecido. Mas eu não quero que eles saiam daqui, porque se eles saírem daqui, a gente vai perder mão de obra. Né? Então, versículo 11, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se multiplicavam, se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Bom, mas isso não acabava com a bênção da multiplicação, né, da fecundidade no meio do povo de Israel. Eles continuavam se multiplicando. Então, o que o faraó disse para as parteiras? Olha, se for menina, pode deixar viver. Se for menino, pode matar. Por quê? Tem esse povo, ele está crescendo e vai chegar um ponto que ele vai ser incontrolável, vai ser ingovernável. Então, vamos ao seguinte, esse povo não pode crescer mais, é só mulher daqui para frente, não pode ter mais homem. E aí é nesse contexto que nós vamos ter o Moisés, né? Porque Moisés nasce nesse período em que estão se matando os recém-nascidos do sexo masculino. Então, nós temos aquela belíssima história, né, de que ele era tão lindo, né? Olha só lá no capítulo 2, versículo 1. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Olha só, gente. Por que Deus escolheu os levitas para o serviço sacerdotal? Na Bíblia nada é por acaso. Deus não olhou assim, eu vou escolher Judá, vou escolher Dan, não, vou escolher os Levi. Por quê?
Por quê? Olha só. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um menino. Quem é que vai falar com Deus? Quem é que vai fazer a mediação entre Deus e o povo? Moisés. Certo? Moisés é profeta e é sacerdote. Não o sacerdote com funções no tabernáculo, né? Mas ele é um sacerdote no sentido de que ele intercede pelo povo a Deus, ele é um profeta no sentido de que ele traz de Deus para o povo. Então, tu imagina que Deus escolhe Moisés para libertar o povo, mas ele vai escolher, para ter relacionamento sacerdotal com ele, alguém da tribo de Efraim, ou da tribo de Dan, ou da tribo de Manassés, ou da tribo de Simeão, ou da tribo de Benjamim, ou da tribo de Ruben. Não ia dar certo, né? Porque daí, pelo menos, ou no mínimo, a equipe ia ter que aumentar, né? Então, vai lá e diz para Moisés que... Então, se não tivesse sido escolhida a tribo de Levi, nós teríamos um problema na administração do povo. Então, não é por acaso que Moisés é da tribo de Levi, não é por acaso que a tribo de Levi é escolhida para serem os oficiais no serviço do templo. Tanto os sacerdotes, quanto os cantores, os porteiros, etc, etc, etc. Certo? Vendo, a mulher ficou grávida e deu à luz o menino. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Gente, vendo que o menino era bonito, diz muita coisa, mas não diz tudo, tá? Isso significa algo, não é só que ela olhou assim, nossa, esse aqui é feio, vou matar. Esse aqui é bonito, eu vou ficar com ele, né? Não se trata disso. Essa beleza não quer significar só o aspecto externo. Mas a questão é que esse menino que nasceu, ele atrai, tem algo que fascina. Aqui descrito como beleza, né? Então, não, esse menino aqui não pode, de maneira nenhuma, ser morto. Então, o que ela vai fazer? Vai esconder o menino, depois vai pegar um cesto de junco, tapar os buracos com betume e piche, vai colocar ele no meio dos juncos à beira do rio. E não é porque, tipo assim, agora que ele morra lá no rio, morra sem eu ver. Porque se ela escondeu ele por 3 meses, né, e tinha toda essa questão, certamente ela sabia para onde aquele rio está indo e toda a probabilidade que tem de alguém recolher este cesto com esta criança. E é o que acontece, né? A filha do faraó vai descer para se banhar no rio e vai ver o cesto no meio dos juntos, manda buscar, vai ver que é uma criança, teve compaixão dele e disse, esse menino é o menino dos hebreus. Então, a Miriam, que é a irmã de Moisés, que estava ali assim, como quem não quer nada, né? Aí se voluntaria, não, olha só, deixa que a gente ajuda aí, né? Versículo 7, né? Então a irmã do menino, que a gente vai saber que é Miriam, perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Isso é estratégia bíblica, né? Olha, um hebreu, quer que eu chame uma das mulheres hebreias para que... Então, o que vai acontecer é que, olha o versículo 8, a filha do faraó respondeu, vá, a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve esse menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. Então a mãe de Moisés coloca ele nas águas, e aí depois vem com autoridade governamental da própria família do faraó, cuida dessa criança. Olha a providência de Deus, né? Usando os meios legais e jurídicos da época, para alguém que era perseguido pelo Estado, agora é protegido pelo Estado. De certa forma, né? Eu estou falando em termos rudimentares, porque não há um paralelo entre Estado daquele tempo, Estado desse tempo, mas enfim, essa ideia geral de como as coisas acontecem, tá? E é esse Moisés que vai registrar para nós o que a gente lê em Êxodo, tá? Bueno, nós temos um registro em Êxodo 1:5 que entraram no Egito 70 pessoas. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Então, 70 descendentes de Jacó vão para o Egito. E aí,
que vai acontecer lá? O povo, esse número 70 vai virar um número muito maior, vai virar um número de milhares, certo? A perspectiva é que destes 70, esses 70 se tornaram 601.730 homens, num tempo que se contava só homens. Então, pensando em mulheres, crianças, a perspectiva dos estudiosos é que entre 2 e 3 milhões de pessoas saíram do Egito no Êxodo. Né? Tu imagina, vai 70, sai 3 milhões de pessoas. E isso acontece num período que nós vamos ter total ali, né, de escravidão de 430 anos. Bem, então eu tinha dito para vocês que o Êxodo ocupa uma parte menor, na verdade, né? A maioria dos capítulos, do 19 ao 40, vão falar sobre esse pacto de Deus, né? E nós vamos ver a interação de Deus com o povo, o cuidado que o povo tem de Deus. E Êxodo retrata Deus como um redentor. Nós temos Deus em Gênesis como um criador. E Êxodo nós vemos esse aspecto mais redentivo, de resgate. Bom, quem escreveu o livro de Êxodo? Deixa eu compartilhar a tela aqui. É atribuído majoritariamente a Moisés. E aí nós temos evidências internas e evidências externas. Vamos para as evidências internas, tá? Então eu vou pedir aqui para a Tainá, Êxodo 17:14, o Áureo, Êxodo 24:4, e Arlise, Êxodo 31:18. Pode ir, primeira pessoa. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Desculpa, Tainá, pode ler de novo? Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então, quando Deus diz para Moisés, escreve isso, quem escreveu isso? Moisés. Então, mesmo que a gente vá de porção em porção validando, a gente vai ter o entendimento que a gente vai chegar no todo em relação à autoria mosaica. 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Moisés escreveu. 31:18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Uhum. Agora vamos ver evidências que estão além de Gênesis, de Êxodo. Essas aí são evidências intrínsecas, estão ali dentro do próprio Êxodo. Vamos lá, vamos todo mundo para Marcos 7:10. Pode ler alguém. Pois Moisés disse: honre o seu pai e sua mãe,
E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Então, quem está falando aí? Senhor, né? Então, lá em Êxodo, nós temos o Senhor dizendo, escreve. E aqui nós temos Jesus, né, atribuindo a Moisés. Mas vamos ver o próprio Antigo Testamento referindo isso. Vamos para Malaquias 4:4, o último livro e o último capítulo do Antigo Testamento. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Horebe é o outro nome para Sinai, tá? Então, lá em Horebe / Sinai, Deus concedeu a lei, né? E aqui nós temos um profeta que viveu centenas e centenas e centenas de anos depois de Moisés, né? Falando aqui, né? Na verdade, Deus falando por meio dele. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual eu prescrevi lá no Monte de Sinai. Então, tem os teólogos da chamada teologia liberal que negam a autoria mosaica, mas aí você tem que negar a Bíblia, né? E aí você tem que escolher o que você acha que vale e o que não vale da Bíblia. E isso é um campo muito perigoso. Elaine. Sim. Não falei nada? Tá. Então pode baixar tua mãozinha na tela, irmã, eu já vi. Ah, mas eu nem enchi a minha mãozinha ali. Tá, agora saiu. Desculpa. Então tá bom. Não tem problema. Vamos falar um pouco sobre a época em que o êxodo acontece, tá? E aí eu preciso dizer para vocês que não tem como dizer que isso aconteceu exatamente no ano tal. Tem como se ter uma ideia do período e alguns indícios de que determinadas datas poderiam ser, tá? Apesar dos estudiosos divergirem muito, em geral, eles ficam ali entre o ano 1350 a.C., e chegando até 1446 a.C., e o mais cedo seria 1200 a.C., certo? A história do livro de Êxodo começa cerca de 350 anos depois do fim de Gênesis, tá? Então, o fim do Gênesis, que a gente deveria dizer, é aquele período mais, digamos assim, da família de José lá no Egito, enfim, tá? Mas a gente vai ter o somatório, principalmente do período que eles são escravizados ali, de 400, 420 anos. Um texto usado para ter uma ideia de quando o êxodo aconteceu é 1 Reis 6:1. Alguém pode achar aí? Vou pedir para Sandra. 1 Reis 6:1. Alice, continua aberto o teu mic. Ué? Eu ouvi um folhar de brilho aí, daí eu vi que era aí. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, Salomão começou a construir o templo, né? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Então, olha só. Então, nós temos aí praticamente 900 anos desde que os israelitas tinham ido para o Egito, né? E 400, arredondando 400 anos como escravo, depois se passaram mais 480 até que o Templo de Salomão fosse construído, tá? E cruzando resquícios de informações sobre períodos dos reis de Israel com alguns registros cronológicos dos sírios, que também registravam o período dos seus reis em comparação com os reis de Israel,
tem-se que o reinado de Salomão foi em 966. Então, o que o pessoal faz? Pega o ano de 966, diminui 480 anos, então se chega no ano de 1446. Nós teríamos, então, esse ano, né, que poderia ter acontecido, 1446 antes de Cristo. E quem era o faraó nesse período era o Amenhotep II. Esse que seria esse faraó Amenhotep II, que perseguiu o povo, que perdeu seu primogênito, né? Enfim, então agora vamos para um pouco de arqueologia bíblica. Tá aparecendo para vocês o mapa aí, né? Sim? Não? Não? Então agora vai aparecer. Temos o mapa? Muito bem. Então, olha só, gente. Vamos pensar assim, ó. Os registros de Êxodo, eles acontecem em 3 lugares, tá? Aqui onde o povo está, na terra de Gósen, ao norte do Egito, uma terra muito fértil. A outra geografia é o deserto da viagem, mas especificamente depois aqui, esta região, o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Existe uma dúvida se Sinai é um monte dentro de uma cadeia de montes chamado Horebe, ou se Horebe é um monte dentro de uma cadeia de montes chamado Sinai. Mas isso é indiferente. Nessa região nós temos um determinado lugar específico em que Moisés falava com Deus e recebeu a lei, e o povo estava ao pé desse monte durante 10 meses, tá? Então nós temos aqui estas 3 características, né? A característica do norte do Egito, a característica do deserto, propriamente dito, e a característica do Monte Sinai, dessa região montanhosa e árida aqui, porque não deixa de fazer parte dessa região desértica. Bom, o povo de Israel, ele sai daqui, lembra que Ramsés é uma das cidades que foram construídas, né? Mas o povo de Israel está por aqui pelo norte, e aí então Deus vai mostrar a Faraó o seu poder, né? Faraó vai endurecer, mas Deus vai vencer Faraó, né, nas famosas 10 pragas do Egito. E aí, então, na verdade, são 10 pragas no Egito, né? Porque isso não era natural de lá. São pragas que foram enviadas para o Egito para que Deus mostrasse o seu poder, libertasse seu povo com forte mão. Aí, então, eles saem e Faraó vem atrás com seu exército. Aí nós temos o famoso registro da travessia do Mar Vermelho. E aí é que a gente tem que entender que o Mar Vermelho é e não é o Mar Vermelho. Bom, por quê? Porque o Mar Vermelho, propriamente dito, é aqui onde está o meu mouse para baixo. Certo? Aqui nós temos 2 golfos. Um golfo, que eu não me lembro qual é o nome, de Kodá, Kandan, não lembro. Tem um golfo, e aqui tem o Golfo de Suez, tá? Então, é pouco provável, na verdade, assim, é praticamente improvável que eles tenham descido para atravessar o Mar Vermelho propriamente dito. Por quê? Porque Sinai está aqui, né? Não faz sentido eles atravessarem o Mar Vermelho e virem para cá. Mas o Golfo de Suez é considerado parte do Mar Vermelho. Então, se eles não tem por que eles atravessarem aqui, né? Bem aqui na pontinha. Mas se eles vieram para cá, então eles atravessaram alguma parte aqui e aí continuaram vindo para o Monte Sinai. Mas tudo indica que eles atravessaram em uma porção de água mais ao norte.
Mas o que acontece? Nós temos que lembrar que os rios, que os mares, que os próprios oceanos mudam as geografias. Tem algumas praias em Santa Catarina que já não existiriam mais se não tivessem colocado contenções lá, porque é natural da natureza haver movimento, né? Então eu gosto de fazer camping. Tem um camping aqui embaixo que antes eu acho que era Camping Rio Belo, acho que mudou o nome. Mas a gente vê, e o proprietário explicou para nós, no lugar ali, que o riozinho que divide a propriedade, o famoso Rio Belo ali, que dava nome ao camping, ele estava mudando, ele estava aumentando a propriedade dele e diminuindo a propriedade do vizinho, porque o riacho é a divisa. Então estava assoreando, né, a margem do lado vizinho e estava se sedimentando terra, pedras, aumentando o espaço dele. Gente, isso acontece com um pequeno riozinho chamado Rio Belo. Então, os grandes rios também sofrem estas mudanças. Então, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que esse Golfo de Suez poderia ter avançado muito mais aqui nesse período antes, de maneira que eles poderiam, sim, ter atravessado o Mar Vermelho na parte do Golfo de Suez. Nós podemos também entender que poderia ser um período com mais água que chegava lá, mas que em outros momentos não chegava lá. A questão é que daqui até o mar Mediterrâneo, que fica aqui, nós temos várias porções de água. Tanto é que isso aqui se aproveitou para construir-se o famoso Canal de Suez. Lembra de ter estudado na escola o Canal de Suez? Então, o Canal de Suez faz com que, na verdade, o Canal de Suez foi aberto aqui, uma linha praticamente reta, né, aproveitando estes grandes lagos que existem aqui, para que não se precise fazer toda a volta na África para chegar lá. Mas, então, o Canal de Suez, com algumas centenas de quilômetros, permite isso, né? E como são de mesmo nível, não precisa ter eclusas como no Canal do Panamá, que eu tive o privilégio de conhecer quando fui fazer missão evangelística em Cuba. E aí o hub lá aéreo era no Panamá, a gente teve um dia no Panamá, eu tive o privilégio de conhecer, só que daí nós temos desnível entre os dois oceanos, né, entre o Atlântico e o Pacífico. Então tem eclusas, mas aqui, nesse caso, não tem eclusa porque é o mesmo nível, certo? Em determinada época do ano, as águas correm para um lado, em determinada época do ano, elas correm para outra, tá? A questão é que houve uma porção de água que era considerada parte do Mar Vermelho e por ali o povo passou. Aqui eu tenho uma foto de satélite para vocês terem uma ideia, tá? Aqui está a pontinha do Golfo de Suez, aqui está aqueles lagos maiores, né? E aqui o Canal de Suez. Em algum lugar daqui, o povo atravessou a água que precisou ser parada por Deus dos dois lados. Certo, meu povo? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a forma literária de Êxodo. Ele faz parte, né, da Torá, chamados livros da lei. Mas Êxodo não é apenas um livro de lei. Nós temos em Êxodo lei, mas também temos narrativa. Isso do povo, né, saindo, essas conversas de Moisés com o faraó, isso são narrativas. Então, além de um estilo literário legal, né, de lei, nós temos também narrativa. Mas nós temos também poema. Onde que nós temos poema? Lá no capítulo 15. Vamos para lá? Então, o versículo 15:1 ainda é uma narrativa. O capítulo 15:1. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. E aí nós temos nessa narrativa o registro do poema. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico, ele se tornou, né? Versículo 4.
lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, águas profundas o cobriram, tal. Então, você deve lembrar daquela música que a gente cantava, cantai, pois a vitória é ganha, o inimigo afundou-se no mar. E aí os crentes cantavam, bem feito! Cantai, pois a vitória é ganha. Naquele tempo a gente não era ensinado sobre a graça, era só sobre o triunfo. Tô bem. Então, nós temos vários estilos, pelo menos 3 estilos literários aí em Gênesis. E aí agora nós vamos falar de estrutura literária, né? O que a gente encontra na escrita de Êxodo que funciona como uma estrutura literária. Por que estrutura literária? Porque toda literatura que vai ser derramada ali está estruturada em alguns pilares literários. Eu gostei da expressão do Keller, o Keller é matemático, né? Não sei como é que é para ti história, mas tu tem cara e jeito de que gosta de história também, Keller. Não é só exatas, né? Mais ou menos, né? Só depois de convertido que eu comecei a ser abençoado para entender história, porque antes não, né? Uhum. Tá certo. Mas legal. E eu até brincar dizendo assim, tu deve gostar quando a gente for estudar o livro de números, né? Mas o que menos tem em números é números, né? Mas mas essas contas aí tu deve ter gostado quando a gente estava falando aí dos anos aí. Bom, gente, vamos falar então sobre essas estruturas geográficas. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Alguém quer falar alguma coisa sobre algo que foi dito até esse momento aqui, antes da gente falar sobre a estrutura literária? Ô, Davi. Oi. Quando a gente lida com as pessoas que são céticas, pessoas que querem entregar a Bíblia, né? E falar que é um livro mentiroso porque tem, tem incoerências, né? O irmão Adalto Lourenço, que eu peguei o livrinho aí, de Gênesis 1 e 2, na página 38, isso aqui eu estou falando só para contribuir, não é para colocar contra nada, não, tá? Que é uma coisa interessante que a gente fala por causa de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, a gente fala realmente do povo que saiu lá do Egito e foi a construção, né, do templo, foram 480 anos. Mas aqui ele fala bem legal, assim, o período de tempo que os judeus habitaram na terra prometida foi de 573 anos, desde a saída do Egito até o início da construção do Templo de Salomão. No entanto, durante esse período, 480 anos, serviram ao Senhor. Os outros 93 anos tiveram que servir a um outro Deus. Aí ele coloca vários textos de Juízes. Eu não sabia disso aqui, eu não sou bom em cronologia, né, datação, porque a gente é muito vasta a Bíblia e você não consegue ver a datação. Aí ele começa a colocar Juízes 3:8, que serviram a Cusã, 3:14 serviram a Eglon, Juízes 4:3 serviram a Jabim, 6:1 serviram a Midianitas e 13:1 serviram aos filisteus, né? E aí ele coloca 8 anos, 18, 27, 40 anos. E aí ele fala, o Adalto Lourenço é físico, né? Mais matemático ainda, e aí ele fala, você somando isso aí vai dar 93 anos onde que o povo não serviu. E aí Deus ele faz essa contagem, para nós é corrido 573 anos, porém o povo servindo foi de 480, né? E ele fala, os céticos, então eles calculam, acham essas minúcias na palavra e falam, tá vendo, a Bíblia tá errada, tal, né? E eu não sabia, e sempre quando a gente vai ver um comentário bíblico, alguma coisa, sempre a gente vê lá, 480 anos, porque mostra de 1 Reis, né? Uhum. Quando eu vi isso aqui, eu falei, pô, como a gente tem que perceber a questão cronológica, né? E não tem no Brasil uma literatura que te traga com precisão, porque tem um irmão que ele não sei a nacionalidade dele, mas ele fala hebraico, acádio, aramaico, grego, francês, alemão, o inglês é normal. Ele fala isso, é o Roger Lieb. E ele fala sobre a cronologia do Antigo Testamento, ele fala, nenhuma informação na Bíblia tem a data errada, porque a gente não conhece, a gente fala por aproximação. E ele fala, tá tudo certo, e ele vem matematicamente explicando.
é bem interessante. Eu só estou dando esse adendo, que às vezes pode ser que você já viu algum livro que fale, porque a maioria do pessoal, dos comentários, fala, é mais ou menos aproximado, né? Então, às vezes, a gente tem um enfrentamento com um cético que vai falar assim, Deus, a tua Bíblia está mentindo, porque como pode ser 573 anos e 480, né? E aí veio o Adalto Lourenço com sabedoria aqui de lembrar esses textos e trazer e mostrar matematicamente. Só queria comentar isso aí, que são informações a mais que a gente pode estar procurando literatura para afinar mais em termos da ordem cronológica de datação, que é precisa, no caso, né? Só isso, não desmerecer, porque eu também via como 480 anos e deu para a bola, né? Para mim era assim. Mas Sim. é só isso. Obrigado, Keller. Realmente, né, a Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma, porém ela tem uma cosmovisão dela própria. E isso faz parte disso a sua linguagem. Então, por exemplo, quando alguém pergunta para você que horas são, você olha para o seu relógio, o ponteiro está marcando 5:01. Mas você não está mentindo se você diz para a pessoa que são 5 horas, porque a aproximação permite dizer isso, né? Então, dentro da cultura hebraica, nós temos figuras de linguagem, nós temos um determinado pensamento que é diferente do nosso pensamento, né? Para nós contarmos 3 dias, a passagem de 3 dias, você tem que ter 3 dias de um determinado jeito que era diferente. Então, por exemplo, para o judeu, se foi 1 hora dentro de um dia, ele conta dia 1, que passou um dia. Entende? A gente vai contar que passou um dia só 24 horas depois daquele momento, né? Então, a Bíblia é verdadeira em tudo aquilo que afirma, porém, a gente precisa entender que ela não foi escrita para, originalmente, leitores com o nosso olhar ocidental. Isso precisava fazer sentido primeiro para aqueles leitores, para que a gente conseguisse fazer o transporte contextualizado para o nosso tempo e contarmos com a ação do Espírito Santo para a compreensão, né? Beleza. Compartilhando a tela com vocês, então vamos falar sobre a estrutura literária de Gênesis, de Êxodo. Tá? Deixa eu ver se já foi. Então, uma das estruturas literárias é pensar na construção de Êxodo nos lugares em que são retratados ou que as coisas acontecem, tá? Então, essa estrutura geográfica aqui, ó, do capítulo 1 ao versículo 13, você tem coisas referentes, né, o registro de coisas referentes a Israel no Egito. Depois, do 13 ao 18, você tem coisas que relatam Israel no deserto. Depois, do 19 até o final, você tem Israel no final. Então, veja, essa estrutura literária, ela é importante porque ela ajuda assim, isso aqui estava acontecendo lá na preparação da saída. Isso aqui estava acontecendo na viagem. Isso aqui está acontecendo para preparar para a viagem para a Terra Prometida. Essa estrutura literária, ela é importante na compreensão do texto. Mas ela não é a única. Tem vários marcadores que podem ser usados nos livros bíblicos como estrutura literária. E agora nós vamos ver outro exemplo disso. Por exemplo, uma estrutura de conteúdo. Do capítulo 1 ao 18, o conteúdo básico é o livramento do Egito e a jornada em direção ao Sinai. Do 19 ao 24, a aliança no Sinai. Do 25 ao 31, instruções para o tabernáculo e para o culto. Do 32 ao 34, a quebra e a renovação da aliança. No 35 a 40, a construção do tabernáculo. Então, veja só, não é que é uma outra coisa, é enxergar o grande livro de Êxodo a partir de vários marcadores, e esses marcadores nos ajudam. Então, se você tem um marcador, você já vai conseguir entender melhor o texto. Imagina se você consegue enxergar os vários marcadores do texto, né, da estrutura literária. Outro tipo, estrutura de nascimento da nação de Israel. Do 1 ao 15, você vê o nascimento físico do povo. E do 16 até o 40, você vai ver o nascimento espiritual do povo. É uma outra forma maravilhosa também de enxergar o livro de Êxodo. Estrutura javista, ou seja, Deus, Yahvé, né, pontuando, controlando, governando, marcando os momentos, que é, na verdade, a grande marcação, né? Do 1 ao 13, a presença salvadora de Deus, a libertação da escravidão egípcia.
Do 13 ao 18, a presença orientadora e provedora de Deus, a jornada para o Sinai. Do 19 ao 24, a presença exigente de Deus, a aliança no Sinai. Do 25 ao 31, a presença do Deus a ser adorado, regras para o tabernáculo e para os sacerdotes. Do 32 ao 34, a presença de um Deus que disciplina e perdoa junto a um povo desobediente. Do 35 ao 40, a presença permanente de Deus junto à comunidade obediente que o adora. Veja, Êxodo termina bonito, né? Tá legal. Deus deu a lei, o povo já pisou na bola antes de receber a lei, né? E aí, então, Deus dá a lei de novo, vamos recomeçar e tal. E o final de Êxodo, ainda nós temos algo bonito na história, porque a gente tem esse contexto aí de construção do tabernáculo, né? E aí, olha o que acontece lá, né? No 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ao último versículo: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as jornadas. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. Antes da redenção, um caixão termina Gênesis. Depois da redenção, um tabernáculo termina Êxodo. Olha o que é a ação de Deus, né? Então, vem cá, você acha que Deus, quando ele revela a Bíblia, ele simplesmente vai escrevendo aí? Gente, é tudo tão encadeado, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão cheio de propósito, é tudo tão cheio de vida. Então, olha só o que acontece antes de eu entrar na jogada. Morte. Olha só o que acontece depois. É fogo, é nuvem, é glória, é tabernáculo, é presença. Então, não há nada por acaso na Bíblia, né? A Bíblia, pelo amor de Deus, né? Literalmente, pelo amor de Deus, é um troço fantástico, assim, né? Troço não no sentido de que a Bíblia é um troço, né? Mas a percepção disso é algo realmente muito maravilhoso. Bom, então nós estamos vendo aqui as estruturas literárias. Só faz um certinho para mim, se você também me vê, além de ver o slide. Ok. Alguém não me vê, faz um certo ao contrário. Faz assim, faz para baixo. Não? Todo mundo tá? Tá. Não, beleza, que daí eu fico mais tranquilo de deixar o compartilhamento da tela ali, senão eu fico tirando para a gente poder se ver. Inclusive, não sei se você reparou, meu irmão, meus irmãs, mas eu entrei nos 99 quilos hoje, tá? Então, graças a Deus, 99, agora a próxima... Só que é o seguinte, né? É o 99, mas se eu for lá na farmácia com roupa, me pesar, vai passar do 100, né? Então, a minha próxima meta agora é 99 em qualquer cenário. Mesmo com os casacos do inverno. O outono vai começar agora nos próximos dias, né? Tá bom. Vamos falar sobre chaves em Êxodo, né? Não tem como nós não entendermos que Êxodo tem um conteúdo redentivo. Por isso a palavra-chave seria redenção. Os versículos chaves, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pedir para... Carolina, pode ser? Também? Êxodo 6:6. A Lovane, 19, 5 e 6. Estão me ouvindo? Sim. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Olha só, por que o que caracteriza um versículo-chave na Bíblia? Tem que ter Deus na jogada, né? E tem que, de alguma maneira, fazer uma síntese, um resumo do todo. Vou pedir para a Carol ler de novo, para você perceber se dá para ter uma síntese aí nesse versículo. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor,
e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Ok. No entanto, a gente sabe agora que esta é a chave para boa parte de Êxodo, mas tem uma outra parte também, que é isso aí acontecido. Bom, aconteceu tudo isso aí que Deus falou. Então, agora, vamos ver um outro trecho que vai se somar a esse, e os dois serão versículos chaves, tá? Você já sabe o que procurar agora. Então, vai lá, 19, 5 e 6, Lovane. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ok. Então, nós temos em vários momentos Deus dizendo, diz para os filhos de Israel, diz para o meu povo, né? Então, nós temos aqui uma síntese disso, de Deus dizendo para Moisés dizer para o povo, e aí, então, nós temos aqui esse desejo expresso de Deus. Esses versículos, eles mostram o que Deus está fazendo. Não é que ele está determinando leis, ele está preparando o povo para ser sua nação santa, para ser sua nação de sacerdotes. Se você não tem esse versículo-chave como um versículo-chave, você só acha que Deus está estabelecendo o que ele quer, e não é que ele não possa. Mas esse versículo-chave nos ajuda a entender que o que Deus está fazendo, ele está fazendo por causa disso. Tudo que ele está dizendo, tudo que ele está mandando dizer, é porque ele está constituindo um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, aí nós pegamos Êxodo 6, 6, 19, 5 e 6, e esses dois blocos de texto se complementam como uma grande síntese de todo o livro de Êxodo. Beleza? Não é maravilhoso isso? Enxergar esses... Bueno, Êxodo tem um papel muito importante, o Êxodo, o acontecimento do Êxodo, não necessariamente o livro de Êxodo, né? Mas o que ele registra, o Êxodo em si, é o evento central do Antigo Testamento, tá? Assim como a morte de Cristo na cruz é o evento central do Novo Testamento, o Êxodo é o evento central do Antigo Testamento. E aí eu vou citar agora, eu já percebi aqui que são 8:55, eu vou ter que dar uma corrida para até as 9:30 a gente ter visto tudo, tem coisas muito maravilhosas para vermos. Os principais eventos em Êxodo, né? A escravidão, o chamado de Moisés, as pragas, a Páscoa, o Êxodo propriamente dito, a concessão da lei e a edificação do tabernáculo. As coisas giram de alguma maneira em torno ou a partir disso. E aí, eu quero fazer aqui um comparativo da Páscoa e do tabernáculo com a pessoa e a obra de Cristo. Porque, como tudo está apontando para Cristo, né, nós já sabemos disso. Mas tem coisas que apontam indiretamente e tem coisas que apontam diretamente. E a Páscoa e o tabernáculo apontam diretamente para Cristo. Olha só. Vamos pedir aqui... Sandra. Vamos direto para 1 Coríntios 5, 7. Leandro. Hebreus 9, 22. Elaine. João 6, 54 a 58. Áureo. Escutas, Áureo? Desculpa, Davi, eu te tentar um pouquinho aqui, eu voltei agora. Não Beleza. Por favor. João 19, 36. Tainá. João 6, 53 a 57.
Karine, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lovane, Lucas 9, 23. Carol, 1 Pedro 1, 13. Então tá. Então agora que você já abriu no seu texto, né, ele vai continuar na tela aí para você se precisar, eu quero convidar você a se desconectar do seu texto para você ter uma ideia do todo agora, tá? Então a gente vai fazer o paralelo. Quem ficou com o texto vai ajudar os outros a fazer essa. Então, Deus dá algumas ordens na preparação para a Páscoa, tá? Lembrando que a Páscoa é a celebração do que Deus está fazendo. É a celebração de que Deus vai dar liberdade ao povo que está escravizado. E vão ter coisas marcantes na libertação. Primogênitos morrerão. Bom, acho que não é difícil de fazer uma relação com o primogênito dos primogênitos, né? Então, além disso, o que vai preservar a vida das pessoas na saída, ou para poderem sair, é o sangue. Então, nós temos todo um relato de algo que está apontando messianicamente para aquele que nós viemos a conhecer como Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, certo? Mas cada ordem que Deus dá, de alguma maneira se relaciona. Quando Deus diz, tomem um cordeiro, por favor, 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais novos de fato sem fermento. Pois o cordeiro pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, como é que Cristo é apresentado aí? Cordeiro pascal. Então, não é que Cristo é como os cordeiros que foram sacrificados na Páscoa. Os cordeiros da Páscoa é que são como Cristo, apontando para ele, de alguma maneira. Quando Deus diz, passem sangue na porta, né? Porque o sangue em si não significa nada se ele não... Quer dizer, para a pessoa que precisa ser salva, se ele não tiver aspergido lá, né? Se ele não for passado lá. Então, por favor, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Tanto derramamento no sentido de que está sendo derramado de alguém, quanto está sendo derramado em alguém. Nós temos o sangue de Cristo, nós fomos lavados com o lavar regenerador, né? Sangue de Cristo corre em nossas veias espirituais. A ordem, comam o cordeiro. Vamos ver aqui em 3 partes. O alimento seguia o sangue e era necessário. Por favor, João 6, 54 a 58. Esse sou eu, né? Acho que sim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Sabe que nesse bloco de texto ali, ampliando aqui desde o 53 ao 57, lê o 53, Áureo. Eu tinha pedido para alguém ler o 6, 53, 57, você fica liberado desse compromisso. Áureo, lê o 53. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Então, olha só. Sangue e carne. E Jesus está dizendo,
meu sangue, minha carne. Sem isso, não vai dar para vocês. Nenhum osso do cordeiro da Páscoa, né, deveria ser quebrado. João 19:36. Ninguém ficou com esse texto? Posso ler aqui? Lá. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez disse a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Então, assim, ó, quando Deus diz lá assim, ó, pega um cordeiro, tá? Vocês vão sacrificar ele. Eu não quero que vocês quebrem os ossos dele. Por quê? Por quê? Depois, nós vamos ter a profecia lá no Salmo 34:20, né? E nós vamos ter esse registro de que nenhum osso de Cristo. Então, se aquele cordeiro lá, cujo sangue vai preservar vida, é um cordeiro que aponta para Jesus, então só um pouquinho. Também não é para quebrar o osso dele, porque nenhum osso do Messias será quebrado. Gente, é cada encadeamento maravilhoso. Retirem o fermento. Eu tinha pedido para alguém ler 1 Coríntios 5:7, mas a Karine já tinha lido antes também, né? Quando Deus diz, sem fermento, nada de fermento. Porque o fermento, ele tem várias questões, tá? Uma delas é que o fermento, ele leveda toda a massa, né? Então, ele tem tanto o sentido do crescer, quanto o sentido de se ele não é algo bom, ele vai fazer com que a massa cresça como algo não bom, certo? E além disso, eles tinham que se preparar para sair correndo, não dá para esperar o pão fermentar. Então a Karine já leu lá sobre o pão sem fermento, tá? Comam ervas amargas, Lucas 9:23. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Lucas 9:23. Talvez eu tenha colocado errado a referência, porque eu acho que não era bem esse texto. Bom, você sabe que na cruz foi oferecido para Jesus, diante de uma sede que ele demonstrou, algo amargo, né? Você lembra dessa passagem, certo? E estejam prontos para partir. 1 Pedro 1:13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Carol, lê também o 2:11. 1 Pedro 2:11. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Muito bem. Lê de novo o 1:13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Obrigado, Carolina. Qual é a versão que tu está usando da Bíblia, tu sabe dizer? Então, aqui agora eu mudei para NVT, porque a minha é muito difícil. Tá bom.
Tá? É que as versões, elas vão mudando bastante. Eu tinha usado a NVI aqui, mas eu estou olhando a NVT. Mas até eu vou fazer uma revisão, principalmente ali no Lucas 23. Mas a questão é que nós devemos, de fato, desejar partirmos para estarmos com Cristo definitivamente. E aí, nenhuma destas ordens aqui, ela é uma ordem desconectada de Cristo. Espera aí que eu estou num arquivo errado. Nenhuma destas ordens aqui é uma ordem desconectada de Cristo. Não está comparando, não está mais mostrando a tela para vocês, né? Tá, desculpa que eu me dei uma atrapalhada aqui. Eu vou compartilhar novamente para a gente chegar no último slide. E vamos fazer agora o comparativo do tabernáculo. Certo, vai estar escrito aqui Páscoa e Cristo, mas aqui é tabernáculo e Cristo. Então vamos lá. A Tainá tinha ficado engatilhada para ler, mas não leu aquela hora, porque não precisou, né? Então vou pedir para a Tainá abrir Romanos 6, 11 e 13. Para a Elaine, Hebreus 13, 21. E a Arlise, Hebreus 9, 26. Olha só, primeiro a gente pensa... Não, falta um texto aqui. 1 João 1, 7, vou pedir para o Keller. 1 João 1, 7. Então vamos pensar agora em elementos constituintes do tabernáculo, né? O átrio, que era uma espécie de pátio, onde tinha o altar de bronze para os sacrifícios, onde tinha uma bacia para a purificação. Então, quem está com Romanos 6, 11 a 13, pode ler, por favor. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmas a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Começa de novo o versículo. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Parou? Então veja que Cristo é um altar onde nós somos oferecidos a Deus. Cristo não é apenas o sacrifício, mas ele é o próprio altar. Por favor, Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Os sacrifícios no altar eram para agradar a Deus. Perceba aí nesse texto em quem nós somos oferecidos agradáveis a Deus. Em Cristo. E sobre o sacrifício, Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo sacrifício, Cristo altar. Quanto à purificação, 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, veja, nós temos lá no átrio do tabernáculo uma bacia onde deve se purificar. Agora, o que nos purifica, Keller, segundo o texto que tu leste?
se porém andarmos na luz, né, temos comunhão com o sangue, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Muito bem. Bom, o santo lugar. Eu não tenho aqui uma imagem do tabernáculo, mas o tabernáculo, digamos que ele tenha toda essa área aqui, aí ele tem o átrio, né, um pátio, e aí nós temos, na tenda propriamente dito, o santo lugar. O santo lugar tinha a mesa dos pães, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Lembra que incenso está associado à ideia de orações que sobem a Deus como um aroma agradável, né? Então, no santo lugar. E aí nós temos, depois do véu, o santo dos santos. Aqui, ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, para um ritual de aspersão do sangue da expiação por ele pelo povo, certo? Então, o pátio, primeira parte, santo do santo lugar, e depois, atrás do véu, o santíssimo lugar, ou santo dos santos, né? Lembra que quando Jesus morreu, aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos se rompeu, sinalizando que agora nós temos acesso, e não só uma pessoa uma vez por ano, mas todos nós fomos, de fato, constituídos sacerdotes, como a gente vai ver nos minutinhos finais. Mesa dos pães. Cristo é o pão da vida, lá em João 6,51. Candelabro de ouro. Candelabro, né, tem a ver com o sistema de iluminação. Cristo é a nossa luz. O altar de incenso, né, o aroma que sobe. Cristo intercede por nós, porque o incenso e a oração estão associados, biblicamente falando. E o santo dos santos, né, aquilo que eu dizia, né, Cristo é a nova aliança e o seu sangue aspergido é a nossa expiação, sendo ele mesmo o nosso sumo sacerdote, né? Lembra que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Agora vamos todos para Hebreus 9, 7 a 12. Mas, no segundo ano, o sumo sacerdote, mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, não passando de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Gente do céu, aquele tabernáculo ele teve um lugar e uma finalidade, um tempo, dizendo o seguinte, olha, entendam sobre o Messias. Aí vem o Messias, não precisa mais daquilo, porque o Messias é perfeito. Né? O sacerdote que uma vez por ano entrava lá, agora Jesus entrou de uma vez por todas, né? E nos tornou aceitáveis. E está dizendo que o sistema sacerdotal que os hebreus, os judeus, tanto querem restabelecer, não podia perdoar os pecados. Ele fazia uma certa purificação do corpo pecaminoso.
Mas o sangue de touros e bodes não pode, como nunca pôde, perdoar pecados. E também a gente precisa entender o seguinte: somente havia essa purificação para pecados cometidos involuntariamente. Não sei se você sabe, mas não havia sacrifício aceitável para pecados voluntários. Isso não existe. A pessoa quis matar, foi lá e matou, ofereceu um sacrifício, vai ser perdoada. Não, matou é morte para ti. Não tinha sacrifício para pecado voluntário. Tinha castigo para pecado voluntário. Agora, aí Jesus vem e tranca o processo, porque ele diz o seguinte: mas quem é que poderia executar essa morte aí? Né? Por exemplo, no caso da mulher adúltera lá, e do homem adúltero que não foi trazido junto, né? Olha, essa mulher foi pega em adultério. Não tem sacrifício para adultério. Adulterou é morte. O que está escrito lá? Está escrito que ela tem que ser apedrejada. Foi o que Moisés disse. Então tá. Então quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Então mostra paradoxalmente que todos os que pecavam voluntariamente tinham que morrer, mas ninguém poderia ser morto. Que louco, né? Todos teriam que morrer, mas ninguém poderia ser morto. Porque não tem ninguém que pudesse matar. Porque a própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Então quem é que ia administrar essa justiça? Então Jesus vem dar esse encadeamento como só ele poderia fazer, como só ele poderia dar. Gente, nós estamos finalizando nosso encontro, tem coisas importantíssimas a dizer aqui, principalmente em relação àquele tipo de Cristo, né? Porque eu disse para vocês que no Antigo Testamento nós temos pessoas, coisas e eventos, né? Por exemplo, eu já falei semana passada que Moisés é uma pessoa que tipifica Cristo. Ele mesmo disse: um dia vai surgir alguém como eu. Hoje nós vimos que coisas tipificam Cristo. O altar, a bacia da purificação, né? E eventos tipificam Cristo, né? O evento da libertação da escravidão para a Terra Prometida tipifica Cristo como libertador da escravidão, da morte, do pecado para a salvação. Então nós temos Moisés em Êxodo, né? Começando em Êxodo, né? Como essa tipificação de Cristo, certo? Moisés, ele era ao mesmo tempo o profeta, o rei e o sacerdote do povo. O povo não tinha um rei formal, mas Moisés era o rei do povo, à medida em que ele liderava o povo civil e militarmente. Ele era o sacerdote do povo, à medida que ele intercedia pelo povo a Deus. E ele era o profeta porque ele trazia de Deus para o povo. A própria Páscoa, nós já vimos aqui, né? O quanto ela prefigurava Cristo. E o sumo sacerdote, que nós já vimos também. Eu quero fazer aqui algumas... apresentar para vocês aqui algumas coisas que eu acho curiosas, né? Que, por exemplo, nós vimos que o livro começa em tristeza, termina em glória, já vimos isso, né? No início, quem é o rei? Quem é que está governando? Quem é o poderoso no início de Êxodo? É o faraó. Quem é o poderosão no final de Êxodo? É Deus, né? Olha o que Faraó disse lá em Êxodo 5:2. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Olha as ideias do louco, né? Para mim, esse aqui parece o rei Julian falando. Sabe os pinguins de Madagascar? Me parece o rei Julian falando isso aqui. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Tá bom. Tá bom. E aí acontece o que aconteceu, né? No início o povo está escravizado, no final ele está livre. E se você tiver pergunta, eu vou pedir que segure para a aula que vem, porque eu quero finalizar com uma reflexão. Vamos todos para Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Já vimos esse texto, né? Então, Deus manifesta o seu desejo. Olha, a terra é minha, vocês são meus, e eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Eu não quero só que algumas pessoas se relacionem comigo, eu quero que vocês todos se relacionem comigo. Eu quero que vocês sejam uma nação santa, uma nação separada. Deus está dizendo, é isso que eu quero. Mas olha o que está escrito antes, né? No início, quando nós lemos aqui. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Então, Deus não falhou na questão de constituir Israel como um reino de sacerdotes e como uma nação santa. Mas Israel falhou em ouvir atentamente e guardar a aliança. Ou seja, o que a Bíblia mostra para nós é que... Desculpa que eu fechei o arquivo aqui. O que a Bíblia mostra para nós é que por mais que Deus libertou o povo do Egito, Deus não tirou o povo das trevas para a luz. Ele fez um movimento político, militar, geográfico e religioso. O que ainda continuava sendo necessário é que houvesse um resgate das trevas para a luz, e nós não falássemos sobre religião, porque isso gerou a religião judaica, né, que se consolidou no período exílico e pós-exílico, mas que nós falemos em termos de libertação espiritual, porque Deus tirou pessoas da terra do Egito e trouxe para a terra de Canaã, mas nenhuma pessoa que entrou na terra de Canaã estava garantida no céu só porque saiu do Egito e foi para Canaã. Se não cresce na promessa, não adiantaria nada. Então, era necessário que um libertador, não de um país para o outro, mas um libertador de uma dimensão espiritual para outra, do inferno para a terra, ainda viesse. E somente quando esse libertador viesse, é que seria possível se estabelecer um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vamos para Hebreus 9, 10 a 11. Espera que não é esse texto. Já digo para vocês. É 1 Pedro 2,9, na verdade. Continua folhando para a direita. Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro 2,9. Alguém pode ler? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, né? Lá em Êxodo é o seguinte: se vocês, então vocês, né? Aqui não é. Vocês já.
Você já. Isso já aconteceu. E agora a igreja de Cristo é o reino de sacerdotes, é a nação eleita. E como reino de sacerdotes, como nação santa, então nós temos uma grande missão enquanto estamos aqui em meio a este mundo ainda, que é proclamarmos a virtude daquele que nos chamou, não do Egito para Canaã, mas das trevas para a luz. Amém? Então, assim, vamos encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de estar juntos aqui, né? E eu, particularmente, agradecendo o privilégio de ter você aqui nessa interação. Se você não faz parte de um pequeno grupo de comunhão online, eu incentivo muito você a fazer, porque a gente reparte a vida da igreja ali. A vida de discípulos é algo muito especial. E se você não tem nenhum problema de saúde, nenhuma suspeita de qualquer coisa que pudesse ser coronavírus ou contato com alguém assim, eu convido você a se inscrever para participar das celebrações ao domingo. Eu acho muito improvável que aqui a gente contamine ou seja contaminado pelo tipo de cuidado que nós temos, tá? Mas a gente está respeitando as pessoas que entendem que esse ainda não é o momento. Mas se você pode, eu quero incentivar você a fazer isso. E ore pela igreja, né? Nós, durante toda essa pandemia, vidas têm sido salvas, batizadas, integradas à membresia, glória a Deus, e o sustento de Deus espiritual tem sido abundante, e até financeiramente, até o mês passado, né, contra todas as probabilidades, foi algo muito abundante da parte de Deus. Mas esse mês a gente está semana a semana orando para que no dia tenha recursos financeiros. Então, eu quero incentivar você a confiar na fidelidade de Deus e você exercer sua fidelidade através dos dízimos e a generosidade através das ofertas e orar pelo sustento da igreja. Tá bom, gente? Tenha um bom resto de semana abençoado e abençoador em nome de Jesus. Tchau, tchau.